Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no monte mais um dia para apresentar a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, e eu tenho a certeza que esta mensagem hoje vai falar contigo. Nós vamos falar ali do profeta Elias, que naquele momento ali estava passando uma luta ali. Ali você percebia ali na palavra de Deus ali, que segunda Reis, 1 Reis 18, que Elias diante do rei Acabe. O rei Acabe e Josabel havia ali introduzido ali dentro ali a adoração a outros deuses. E havia muitos profetas ali. E Elias ali vendo aquilo, anteriormente ele pega e faz uma oração, porque não pode se servir a dois deuses. E Elias ali, como o profeta de Deus, ele sucede ali que ele ora. Para que 1 Reis 17:1 diz assim: então Elias, Tibias, dos moradores de Gileá, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E ali Elias faz ali uma profecia, e ali Elias declara que nos próximos anos não iria chover ali, porque a população, o povo de Israel ali estava adorando ali outros deuses. O povo ali já não tinha mais temor ao Senhor. O povo ali já não estava buscando ao Senhor como devia buscar, de todo o coração, de toda a força. E esta mensagem de restauração do altar, de restauração da sua vida, que eu venho trazer para você hoje. Vamos orar para que Deus venha falar conosco. Ó poderoso Deus de Israel, fale conosco, Deus, através desta mensagem, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra de Deus está aqui em 1 Reis 18 e diz assim: Elias apresenta diante do rei Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano. Olha, havia 3 anos que Elias havia orado para que não chovesse mais. Então no terceiro ano Deus visitou Elias e a palavra veio a ele e diz assim: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então a região ali estava com fome. Ali a região ali não tinha chuva, então se não tinha chuva, não tinha alimento, não tinha plantação, não tinha gado. E Acabe chamou o Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova, e as sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água, e todos os rios, pode ser que achemos erva, para que conservemos a vida, os cavalos, as mulas, não percam todos os animais. E repartiu entre si a terra para percorrer. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. E estando por Obadias já no caminho, eis que Elias o encontrou. Veja só o propósito de Deus. Um homem que temia ao Senhor, um homem que havia cuidado do profeta enquanto Elias. E reconhecendo, se prostrou sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe: eu sou. Vai dizer ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que peguei para que entregues ao teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, o meu Senhor, não mandaste em busca de ti, dizendo: eles não estão sozinhos. Então fazia jurar reinos, nações, e havia achado. E disse tu: vai, diz ao teu Senhor: eis aqui Elias. Ele manda o profeta ir até lá, manda Obadias ir lá até o rei, dizer: ó, Elias está aqui, vem cá, tem uma mensagem para você. E poderia ser, apartando-se de ti, o Espírito do Senhor tomasse não sei para onde, vindo eu a dar novas a Acabe, não te achando, ele me mataria. Porém o teu servo temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura, não disseram o meu Senhor que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor?
Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 e 50 numa cova, e sustentava com água e pão? E agora diz, tu vai dizer ao teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. Então ali, Obadias estava preocupado com o que o povo ia falar, preocupado com o que o rei poderia fazer contra a vida dele. Mas aí ele diz, e disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante a face eu estou, que deverás hoje me apresentar a ele. Ele diz, olha, o Deus cuja a face eu estou, ou seja, o Deus cuja presença eu estou. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou o que havia encontrado Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse, és tu o perturbador de Israel? Veja só, naquele mesmo momento, eles chegando ali e dizendo para ele que ele era o perturbador, dizendo que Elias era o perturbador. És tu o perturbador de Israel? Porque Elias havia orado ali, amando de Deus. Deus mandou Elias orar e ele foi lá e orou. E naquele momento ali não houve chuva. Então ali o rei Acabe pergunta, és tu o perturbador? És tu quem dizendo que o profeta Elias era o perturbador. E diz mais, então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiram Baalim. Então ele diz, olha, não é eu, é você, a sua família, a sua casa, que largaram a presença de Deus e foi seguir Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Ele fala, olha, vem cá, manda reunir todo mundo de Israel. Manda vir aqui no monte. Manda os 450 profetas de Baal e os 450 profetas, ou seja, 900 profetas de Aserá, que é os outros 450. Então Acabe convocou a todos, os filhos de Israel, e reuniu-se os profetas no Monte Carmelo, no monte como eu estou. Reuniu ali os 900 profetas, 450 de Baal, 450 de Baalim e toda a população de Israel. Então Elias chegou ao todo o povo e disse, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se é o Senhor o teu Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Veja só, Elias disse, olha, até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai ficar buscando, adorando dois deuses? Se é o Senhor, que siga o Senhor, que é Baal, siga Baal. Elias perguntou ao povo, e o povo todo ficou calado. Ninguém se manifestou, ninguém se colocou a sua posição para onde deveria estar seguindo. E ele pergunta, até quando? Até quando vocês vão ficar? Vocês estão vendo a fome, vocês estão vendo a luta, vocês estão vendo a dificuldade que estão passando. Vocês estão não tendo nem de comer. Vocês ainda vão ficar servindo a dois deuses? Até quando, meu irmão? Vai continuar nessa luta? Até quando vai ficar? Ou serva ao Senhor ou não serva ao Senhor, ele quis dizer. E aí diz mais. E diz mais. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e dividiram em pedaços, e ponham sob a lenha, porém não lhe coloque fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei sob a lenha, e não colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Há de ser que se Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Nesta hora que o profeta faz isso aí. O profeta chega e fala assim, vamos fazer, pega 2 bezerros. Olha só, o povo passando fome, o povo passando necessidades ali. E ele pega 2 bezerros, vamos colocar aqui, vamos sacrificar ele, vamos preparar ele aqui. O Deus que responder com fogo, este é verdadeiramente o Deus. E o povo diz, olha, é bom, essa resposta é boa, que então vamos saber realmente qual o Deus que nós devemos seguir. E diz mais a palavra do Senhor. E diz mais assim, então invoquei o nome do Senhor Deus e invocarei o nome do seu Deus. Diz para ele, você vai invocar. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei-lhe para vós um dos bezerros, e preparai primeiro
porque sois muitos, e invoque o nome do vosso Deus, e lhe ponha fogo. E tomaram um bezerro e lhe deram, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz que nem respondesse, saltava sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia zombaram deles e dizia: Clamem em alta voz, porque ele é um Deus que que esteja falando pode ser que esse Deus esteja ocupado, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que tenha alguma viagem, talvez esteja dormindo. Desperta. Elias começou a falar para eles: olha, desperta o Deus de vocês, desperta esse Deus. Ele, em outras palavras, olha, vocês servem um Deus que tem olho, mas não vê, um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. Então desperta, grita que esse Deus seu, vê se ele responde. Era meio-dia. E eles clamaram em alta voz, e se retalharam com facas, com lacetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Esses começaram a se cortar, eles começaram a se sacrificar, para ver se o Deus de Baal dele, ou de Aserá, responderia a eles. Começaram a se sacrificar, começaram a se cortar, e nada dos deuses deles responder sobre eles. E sucedeu que, passando o meio-dia, portificaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Ou seja, eles ficaram até 3 horas da tarde, próximo a 3 horas da tarde, clamando o Deus dele. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma houve. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Chegue. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar que estava quebrado. Veja só, Elias, o povo começa a seguir ali, Baal clamou eles da parte da manhã até próximas 3 horas. Quando foi 3 horas, Elias chama: vem cá, chega todo o povo, vem aqui, vem aqui. E primeiro ato dele foi restaurar o altar. A primeira lição que nós devemos aprender é que nós devemos restaurar o nosso altar perante o Senhor. Mas o que é altar? A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você, em 1 Coríntios 6,19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqui Deus está dizendo: olha, o Espírito Santo habita em vocês, no corpo de vocês. Então nós somos templo, somos morada. Então o altar é a nossa vida. Como está a tua vida diante do Senhor? Para que Deus responda, para que Deus manifeste o fogo, para que Deus manifeste a sua vida. Primeiro detalhe: restaura o altar. Sai daqueles caminhos. O altar estava quebrado. É como se a vida estivesse despedaçada, se vindo a outros deuses, como a vida estivesse assim, deixado de lado, com sofrimento, com angústia, com preocupação. Assim estava o povo de Israel, adorando outros deuses. Como está a tua vida? Então o primeiro ato que Elias faz é restaurar ao altar, para que Deus ouça o nosso clamor. O primeiro detalhe que nós devemos é consertar a nossa vida perante ao Senhor. E diz mais assim: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos do filho de Jacó, e a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquela pedra edificou o altar em nome do Senhor. Depois pôs um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Temor ao Senhor. Aqui você vê que ele teve temor ao Senhor. Diz mais: e disse: enchei a água 4 cântaros e derramei sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei pela segunda vez. Fizeram pela segunda vez. E disseram ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego se encheu de água. Ou seja, ele quis mostrar que não é a circunstância, não é a forma. Ele molhou todo o holocausto, ele molhou toda a madeira. Deixou a madeira, o holocausto todo ali encharcado de água. Como que o fogo iria pegar ali? Ele quis mostrar: não, eu vou mostrar que o Deus nosso é poderoso, vai pegar fogo na água. Vai pegar fogo aqui, vai secar essa água todinha. E vai mais. Da maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego se encheu. Aqui era mais ou menos uns 150 litros de água que foi jogado. E sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício da tarde, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus de Israel. Ele orando, pedindo para que Deus manifestasse e mostrasse ali que ele era o Deus, que é o Deus de Israel,
que sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque este povo conhece que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no sego. Olha só, por volta das 3 horas da tarde, Elias clamou ao Senhor e o fogo desceu. Desceu, porque Elias disse, olha, para que a tua palavra, pela tua palavra eu fiz todas essas coisas, agora faça descer o povo, para que o povo possa ver. E diz mais, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja só, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, e Elias lhe disse, lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Cozim, e ali os matou, ou seja, todos ali foram mortos. Então você vai perceber mais na frente que a palavra do Senhor, depois que restaurou o altar, depois que restaurou todo momento, Elias orou, e ali vai dizer para nós que Elias orou e a água veio novamente. A chuva veio, e ali diz em 2 Reis, aqui nós estamos lendo 1 Reis, 2 Reis 6,14, diz assim, e então enviou para lá cavalos, carros, grande exército, ao qual chegaram à noite e cercaram a cidade. Então aqui, aliás, aqui ó, Tiago 5,17 diz, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez do céu, e produziu o seu fruto, ou seja, caiu ali sobre a chuva, desceu novamente a chuva ali aonde que não estava chovendo, porque o povo restaurou o altar, restaurou a busca do Senhor, restaurou buscando a Deus. Então o primeiro ato que nós devemos fazer, para que Deus escute a nossa oração, escute o nosso clamor, é consertar a nossa vida, consertar o nosso altar, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo. Vamos orar a Deus, ó poderoso Deus de Israel. Pai, diante de Ti agora, de todos os homens e mulheres de Deus que aqui estão, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, a Tua graça, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Pai, que através desta oração, este homem, esta mulher que está desviado da Tua presença, possa consertar o altar, buscar a Tua presença, Pai, com todo o coração, com toda a força, porque só o Senhor é Deus. Pai, eu clamo Deus de Elias, que clamou naquele dia em cima do monte. Pai, acima do monte agora eu clamo pelo Senhor, que o Senhor venha responder, Senhor, responder a oração deste homem, desta mulher, que restaurou o altar e está buscando a Tua face, Senhor, para que eles conheçam e vejam o tamanho do Deus que nós servimos. Manifesta, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deste homem e desta mulher, é o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. E graças a Deus por isso.